Irmãos, o nosso irmão Danilo, ele não estará presente nessa noite. Ele está sendo usado para ministrar a palavra lá em Franca. Ele foi convidado. E eu vou estar passando um resumo do que foi apresentado para nós durante todo esse tempo. O Danilo ele vem ministrando os estudos desde o início da abertura da igreja. E eu estava recapitulando todos os assuntos pertinentes e importantes, para nós podermos conhecer a nossa fé, conhecermos a nossa confissão, conhecemos o nosso Deus a quem servimos, né? Vou fazer essa recapitulação, e os irmãos anotem se surgir alguma dúvida. Muitas coisas serão coisas que vocês já viram, né? Mas é interessante a gente sempre estar revendo para a gente ter total conhecimento, né? Do que nós aprendemos, do que a Bíblia fala, né? Para nós podermos adorar o nosso Deus com entendimento e sabedoria. Então o tema dessa noite, nosso estudo, será a igreja, os seus fundamentos, suas marcas e sua confessionalidade. Então, o que é a igreja? A igreja é uma reunião de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus enviado ao mundo para redimi-los dos seus pecados. É por isso que a igreja é definida como o corpo de Cristo. A igreja, a qual é o seu corpo, como diz Efésios 1:22. É a reunião dos santos para glorificar a Deus. Então, irmão, isso que é igreja. A igreja é a reunião de membros com um propósito, com uma finalidade. Com o Espírito Santo conduzindo para crer em Jesus Cristo. E o que não é uma igreja? Não é o prédio. A igreja não é um provedor de serviços espirituais, uma sessão de descarrego, curandeirismo. Não é um lugar de entretenimento e nem clube social. Não é lugar onde vamos para escutar música vibrante e nem para fazer atividades para a família. Buscar o que a igreja tem para oferecer para os meus filhos, para o meu casamento. Também não é um assistencialismo social que dá ênfase em doações para os pobres e cesta básica. Nós sabemos que a grande maioria, nós viemos de outras denominações. E por muitas das vezes a gente tinha esse entendimento errado do que é uma igreja. Eu posso me dar o exemplo da minha própria vida. Eu busquei a igreja porque eu queria que as minhas filhas tivessem um melhor direcionamento do que no mundo. O meu pai na época estava doente. Eu vou na igreja para buscar a cura do meu pai. A minha esposa, ela dá esse testemunho. E muitos vão à igreja, como está descrito lá, serviços espirituais. A vida não está dando certo, tem muita doença, não consegue arrumar emprego, né? As dificuldades que nós temos no dia a dia. E a pessoa vai na igreja para buscar, falar, é algo espiritual. É o demônio que está agindo na minha vida. Então vou lá na igreja para ter essa sessão de descarrego. Vou descarregar todos os demônios que estão na minha vida. Isso não é igreja. E também não é curandeirismo. Eu vou na igreja porque eu queria a cura de alguém, ou a minha própria cura. Infelizmente, os mercadores da fé, nos nossos tempos, eles utilizam desses meios para atrair a multidão. Como nós viemos de essas denominações, muitas vezes a gente já praticou e participou, né, desse meio evangélico. Chama lá na frente, vamos orar para você ser curado. Muitas igrejas vêm para a sessão de descarrego, para a gente expulsar todos os demônios da sua vida, e por assim em diante. Hoje em dia, as falsas igrejas pregam isso, e atraem muitas multidões. Também não é um lugar de entretenimento, nem um clube social. Muitas igrejas, as pessoas utilizam
o meio, né, o ajuntamento de pessoas, por um clube social. Eu vou lá porque tem uma turma legal. Eu vou lá porque os jovens se reúnem, eles têm bastante atividades. Infelizmente é isso que acontece. Muitas pessoas vão na igreja atrás disso, por conta do social, para conhecer pessoas, para se envolver-se com pessoas. E isso não é igreja. E também não é o lugar onde vamos escutar música vibrante. Eu vou na igreja X porque lá tem uma banda top. Eles tocam demais, os músicos de lá são excelentes. Ou vou numa outra igreja porque a orquestra lá é sensacional, como a igreja Congregação. E de fato é sensacional mesmo a orquestra. Mas isso não é o fundamento e não é o propósito que eu tenho que buscar uma igreja por conta dessa orquestra. Tem outras igrejas aqui que tocam uns louvores mais pop, mais jovem, que são muito bons músicos também. Mas isso não é igreja. Isso não é o motivo que nós devemos sair da nossa casa para ir até uma igreja. Não é para ouvir uma música. Não é para a gente se emocionar com músicas vibrantes. E também a igreja não é para oferecer o que tem para oferecer para os meus filhos ou para o meu casamento. Eu vou buscar um direcionamento para o meu casamento. Eu vou buscar, como eu disse, um direcionamento para os meus filhos. Vou tirar eles, dito mundo, e vou colocar dentro de uma igreja para que meus filhos andem no caminho, andem com pessoas boas. Nós entendemos que, de fato, tudo isso que eu falei não são coisas ruins. Quem não quer que a sua família seja estruturada num meio social bom, dito bom? Quem não quer ser curado? Quem não quer receber uma cura para um familiar? Isso não é ruim, mas isso não é igreja. Isso não é o propósito da igreja. E também não é o assistencialismo social, ênfase em doações para os pobres e cesta básica. Também é um dos motivos que o pessoal se reúne, para adquirir mantimentos, até mesmo para fazer uma boa ação. Eu vou doar mantimentos para ajudar alguém. Como eu disse, isso não é ruim você fazer isso, mas isso não é igreja. Isso não faz parte da igreja. O que significa a palavra igreja? No Antigo Testamento, os autores bíblicos utilizaram o hebraico kahal, que significa multidão humana reunida, para designar a Assembleia do povo de Deus, como está escrito lá em Deuteronômio 10, 4. O Senhor escreveu os 10 mandamentos no dia em que estavam todos reunidos. No Novo Testamento, o termo grego eclésia designa da igreja cristã e significa reunião de pessoas, ajuntamento ou assembleia. Então, irmãos, igreja, ela é uma reunião de pessoas, é um ajuntamento de pessoas, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Quando você encontra essas palavras na sua linguagem original, tanto kahal como eclésia, elas significam o mesmo, o ajuntamento de pessoas. E como é formada uma igreja? A igreja é única, ou seja, ela é uma comunidade indivisível. No entanto, essa comunidade é constituída por 2 grupos, geralmente chamados de igreja militante e igreja triunfante. Nós sabemos que tem várias placas de igreja, várias denominações, milhares ou até milhões de igrejas. Mas a igreja mesmo, ela é indivisível. Ela é uma só. E elas são separadas em 2 classes, como foi dito. A igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante, elas são os fiéis que ainda estão vivendo neste mundo. Já a igreja triunfante é constituída dos redimidos que já morreram e que agora estão na glória ao lado do Senhor. Esses 2 grupos, apesar de viverem realidades diferentes, possuem o mesmo grande objetivo: prestar culto a Deus. A igreja militante e a igreja triunfante
finalmente se encontrarão na ocasião da segunda vinda de Cristo, com a ressurreição dos mortos. Então a igreja militante, que são os vivos da nossa época, da nossa geração, elas esperam a volta do Messias, a volta do nosso Senhor Jesus. Esse é o grande objetivo. Nós temos uns mandamentos, nós temos os preceitos, nós temos a palavra de Deus que nos conduz como nós devemos viver nesse mundo, a forma que nós devemos viver, até esperar a vinda do nosso Senhor Jesus. Da mesma maneira, a igreja triunfante são dos nossos irmãos que já morreram. Muitos desses irmãos, vou dar um exemplo do Antigo Testamento, eles esperavam que o Messias viesse à terra. Nós sabemos que o Messias já veio, ele morreu pelos nossos pecados, e nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus Cristo. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles esperavam que os Messias viessem à terra. Eles não viram a volta de Jesus, mas eles são igreja também. São os nossos irmãos. São duas realidades diferentes, mas é uma mesma igreja. E quem faz parte dessa igreja? Fazem parte da igreja todos aqueles que Deus chama através de sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor acrescenta fiéis continuamente à igreja, como está descrito em Atos 2,47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Apesar de esse chamamento ser universal, no sentido de que o convite é feito a todos, sem exceção, apenas pode responder positivamente àqueles que são chamados internamente e regenerados pelo Espírito Santo. Estes são convencidos dos seus pecados e, consequentemente, respondem com arrependimento e fé em Cristo Jesus. Então, o chamado ele é universal, no sentido que de todos os povos serão chamados. Todos os povos. Mas nem todos respondem positivamente a esse chamado. Porque Deus, ele escolheu os salvos. Deus tem os eleitos dele. Então, nem todos responderão. A gente pode dar exemplos de tanto evangelismo que nós já fizemos. Tanto convite que nós fizemos. Falamos de Cristo, do seu amor. Falamos sobre pecado, arrependimento para algumas pessoas. E a gente sabe que elas não dão bola, elas não ouvem, não estão interessados nisso. E outras já ouvem, já escutam esse chamado, já se interessam, se arrependam. Então esse a gente pode entender que o chamamento ele é universal, mas nem todos responderão a este chamado, como foi descrito. Por quê? Porque eles não são internamente regenerados pelo Espírito Santo. E nós sabemos que no nosso meio também, muitos irmãos vêm à igreja, participam dos cultos, cantam louvores, levantam as mãos, choram, são batizados, mas internamente, no seu íntimo, não são salvos. Nós sabemos disso também. E quem sabe, de fato, quem é a igreja é somente Deus. Nós não temos essa competência. Como foi dito, se nós olharmos para nossos irmãos, todos são salvos, todos são bênção. Todos participam, todos demonstram exteriormente que são salvos. Mas internamente, sabemos que não são todos que são assim. Então somente Deus que sabe quem são os seus. Porque quem é internamente regenerado pelo Espírito Santo, se arrepende dos seus pecados. Eles têm arrependimento. Uma vez eles amavam os seus pecados, eles praticavam e gostavam de praticar o pecado. Tinham prazer no pecado. Quando de fato, esse chamado interno, pelo Espírito Santo, e ele é convencido do seu pecado, e de fato ele se arrepende, ele, uma vez que ele praticava o pecado, ele passa a não praticar mais o pecado e odiar esse pecado. Esse é o verdadeiro salvo, esse é o verdadeiro convertido, esse que foi
de fato, que o Senhor chamou e ouviu a palavra do Senhor. Então, uma vez, ele gostava de praticar o pecado, ele amava. Agora ele tem repulsa desse pecado, não pratica mais. Então, nós vimos o que é a igreja, como ela é formada, como que era a igreja no Antigo e no Novo Testamento. Nós sabemos quem que participa, qual que é a formação dessa igreja. Nós vimos nos slides anteriores. Tá, nós sabemos, então, de fato, o que é a igreja. Mas qual que é a missão dessa igreja? Qual que é a missão da igreja? Então, a missão fundamental da igreja é anunciar o Evangelho, como está descrito em Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, essa é a missão da igreja. É anunciar o Evangelho, é propagar o Evangelho, é pregar o Evangelho. Para quem? Para toda a criatura, para todos. Mas vou pregar o Evangelho, mas o que é o Evangelho? O Evangelho significa as boas novas, boas notícias. Então, primeiro precisamos mostrar que todos são pecadores e que o pecado os condenará. Depois que a pessoa tiver consciência dos seus pecados, então anunciamos a boa notícia, que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados e nos salvar da condenação inteira. Então esse é o Evangelho. Como nós vimos e nós sabemos que na nossa geração, as pregações de hoje, nessas falsas igrejas, eles pregam de tudo. Tudo possível. Pregam prosperidade, curas, milagres, revelações. Nossa, tem tanta coisa que é anunciada nessas igrejas. E de fato, o que a igreja tem que fazer? É anunciar o Evangelho. A pregação do Evangelho é: nós somos mortos em nossos delitos e pecados. Se não fosse Cristo morrer na cruz, nós iríamos para o inferno, nós seríamos condenados. Mas a boa nova é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele nos salvou dos nossos pecados. Esse que é o Evangelho. Essa que é a missão da igreja. É propagar e anunciar isso. As boas novas. Precisamos mostrar que todos são pecadores. Que nós seríamos condenados. E a pessoa tem que entender. E a pessoa tem que ter consciência de seus pecados. Mas a pessoa sabe: eu sou pecador, sim, e o que eu tenho que fazer? Então anunciamos a boa notícia: Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. E Ele vai nos salvar da condenação eterna. Então devemos proclamar ao mundo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Explicando que através da sua obra redentora, Deus ordena aos pecadores o arrependimento para que tenham a vida eterna. Atos 17:30 diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam. E é só por meio de Jesus, única e exclusivamente, que nós somos salvos. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Não é por mérito humano, não é por obras, não é porque somos moralmente bons que nós alcançaremos a salvação. Quem não tem entendimento da palavra, quem não lê e estuda a Bíblia, ela é um alvo fácil para os falsos pregadores. Porque eles pregam e anunciam que você perderá a sua salvação se você não cumprir ritos, se você não fizer as boas obras. Isso que é anunciado hoje em dia no nosso meio. Se você não for bonzinho e não fazer as boas obras, você não vai ser salvo. Se você não trouxer o seu dízimo na igreja fielmente, você não vai ser salvo. Se você não pode faltar de nenhum culto, você tem que vir em todas as reuniões, senão você não é salvo.
Isso não é o evangelho. A salvação é por Cristo, é por meio de Jesus Cristo. Cristo morreu, a expiação, ele se sacrificou para nos salvar. Então não é porque eu não estou levando meu dinheiro, meu dízimo na igreja que eu não vou ser salvo. E a expiação de Cristo, e a morte, e o sacrifício de Cristo. Vocês estão entendendo? Isso que é anunciado. Mas não, a salvação é por meio de Cristo, único e exclusivamente por Jesus Cristo. Que ele diz que ele é o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo, a não ser por Ele. Então nós entendemos como que é constituída a igreja, o que é uma igreja, qual que é a missão da igreja, né? E nós estamos esperando a volta do nosso Senhor, a segunda vinda. Mas enquanto esperamos a segunda vinda, nós nos reunimos como igreja, nós prestamos cultos ao nosso Deus. Mas de que forma que tem que ser esse culto? A Bíblia é clara. Tem alguns princípios reguladores do culto. A Bíblia nos ensina que tem algumas coisas que são ordenadas, que Deus ordena de como tem que ser um culto, como que é aceitável o culto diante de Deus. E tem outras coisas também que Deus proíbe. Tem as ordenanças e tem as proibições. Então agora a gente vai estar verificando como que deve ser um princípio regulador do culto. Então, o que é o princípio regulador de culto? O que é isso? É fazer apenas aquilo que é ordenado por Deus. No culto da igreja do Novo Testamento, nós tínhamos na Bíblia, a gente tem dois tipos de culto a Deus: do Antigo Testamento e o culto do Novo Testamento. Do Antigo Testamento era através de sacrifícios, expiação de animais. Mas no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, a lei se cumpriu. Então, no Novo Testamento tem um princípio regulador de culto, como que deve ser o culto a Deus. Então, somente o que é ordenado por Deus é permitido no culto. Portanto, tudo o que foge desses elementos, não fazemos, para não acrescentar algo que Deus não mandou e correr o risco dele não aceitar o nosso culto. Este princípio regulador exclui muitas práticas comuns em igrejas pentecostais e neopentecostais. Esse princípio regulador diz que Deus não aceita o culto que tenha elementos além daqueles que são prescritos em sua palavra. E na nossa igreja local, nós cremos assim. Por isso a nossa liturgia ela é mais simples e direta. Porque fazemos apenas o que é ordenado. Não podemos ter a pretensão de tornar o culto mais santo ou nem mais atrativo. E usar isso de pretexto para adicionar danças, peças de teatro, campanhas, atos proféticos, cultos de libertação ou culto das crianças, apresentações, dar oportunidade para cantar, homenagem dos pais, dia das mães, aniversário do pastor, culto de gratidão para o líder, velas acesas, imagens de escultura, música com ritmos extravagantes, luzes coloridas, acessórios de Israel, candelabro, vestimenta, bandeira, paredes pintadas de preto, etc. Olha o tanto de coisa que foi acrescentado, que não está ordenado na Bíblia e foi acrescentado no nosso meio. Mas por que isso acontece? É porque, de fato, é mais atrativo. Estou acabando a pilha. É mais atrativo. Por motivo errado, as pessoas vão se reunir em algum lugar. Então, o que acontece? Os mercenários da fé, utilizando muitas das vezes de ingenuidade, também querendo atrair as pessoas, né? Nós oferecemos algo diferente à pessoa, a pessoa vem e a gente fala de Cristo. Eu acredito que possa haver esse tipo de líder.
Mas a grande maioria não é por ingenuidade. É para reunir o máximo de pessoas possível para poder ofertar na igreja. Infelizmente, no nosso meio, são os mercenários da fé. Então, eles acrescentam várias coisas que são proibidas ou nem mencionadas no culto. Vamos lá. Culto de libertação, como foi dito no começo. Eles jogam que você está passando... Quem está passando por dificuldade? Quem está passando por dificuldade financeira? Quem tem alguém doente dentro de casa? Quem está com um problema de relacionamento? Quem tem problemas nos filhos? Gente, 99% tem problema. Eles usam desse meio, dessas artimanhas, para atrair. Venha para a igreja que nós vamos resolver. Que é o culto de libertação. Cadê? Campanhas, atos proféticos. Eu profetizo na sua vida que você vai ser milionário. Eu profetizo que você vai conseguir um casamento. Gente, isso não é igreja, isso não é culto. Isso é muito atrativo mesmo. E quem não tem conhecimento da Bíblia, quem não estuda a palavra, tem problema? Lógico que tem problema. E vai ser atraído por esse motivo. Eu estou passando por dificuldade, está anunciando que lá vai resolver o meu problema, eu vou lá para resolver o meu problema. Então isso não é culto bíblico, mas isso é inserido no nosso meio. Danças, peças de teatro. A minha família veio de outra denominação, que eles eram excelentes nisso. Eles faziam uns teatros lá que é a coisa mais linda, né? Mas eu fico imaginando os apóstolos reunidos para anunciar a palavra e começaram a encenar. Agora vamos encenar como foi a crucificação. Vamos encenar como que foi... Gente, isso é incabível no nosso meio. Mas eu não tinha conhecimento. Eu achava interessante aquilo. Não sabia que podia ser feito num culto. Qual que era um princípio regulador de um culto? A gente estava pecando lá, achando bonito e pecando contra Deus. E eu tenho certeza absoluta que Deus não aceitava esse tipo de culto, porque isso não é culto. Isso é uma grande apresentação. Não estou falando que teatro é ruim, não estou falando que música é ruim, mas o culto, Deus, Ele nos ensina como deve ser o culto. Ele tem o princípio regulador dele. Então nós não podemos inserir esse tipo de coisa no meio do culto para atrair as pessoas, porque isso não é aceitável diante de Deus. Culto das crianças. Dia das crianças, vão ter o culto das crianças. Dá oportunidade para cantar. Tem igrejas, né, que tem o louvor. Depois tem, nós somos aqui em 40, 50 pessoas. 40, 50 pessoas vêm cantar um louvor. Aí o culto é 2 horas. E a palavra? Não dá tempo de anunciar a palavra, que é o mais importante. Que todos os irmãos querem cantar, todos os irmãos... Mas isso é para atrair as pessoas. Homenagem dos pais e mães. Dia das mães, os cultos eram... Nossa, era 2 horas, coisa mais linda. O dos pais não era muito bom, não. O dos pais eu não sei porquê, não era muito bom. Mas das mães era muito legal. Mas não tinha nada de Deus no meio. É a grande apresentação para as mães. É atrativo. Mas por que eles fazem isso? Quantos de nós aqui temos mães? Então, cada um trouxer a sua mãe aqui. A mãe vai trazer mais o pai, vai trazer mais os irmãos, vai lotar a igreja, né? Aí o dízimo vai ser bem... A arrecadação vai ser muito boa, né? Então, por isso que eles fazem isso também. Mas isso não é bíblico. Aniversário do pastor. Nós já fomos no culto também, que foi o aniversário do pastor. Ele sentou lá em cima do altar, lá, como se fosse um Deus. Aí as pessoas vinham, traziam os presentes. Cara, gente, isso é absurdo, é absurdo. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia do nosso Senhor, nós vemos isso, né, como grande heresia. Adoramos a um homem, né, e Deus não aceita esse tipo de culto. Não é aceitável diante de Deus. Glória a Deus que o Senhor nos libertou disso. E por aí vai.
culto de gratidão, velas acesas, aí acrescentam imagens de escultura, música, luz colorida, acessórios de Israel, candelabro, e assim vai. Por que houve a reforma protestante em 1517? A igreja se iniciou com os apóstolos. A igreja primitiva, ela se reunia, contava com a simpatia de todo o povo, todos ali se ajudavam e adoravam a Deus. Aí foi se acrescentando coisas no culto, né, durante 1500 anos de história. Foi se acrescentando muitas coisas. Aí, na reforma protestante, foi isso que foi abolido. Falou, não, está errado. Vamos tirar. Tem que tirar culto da criança, peça de teatro, campanha, ato profético. Gente, tem que tirar barganha com Deus. Então, homens piedosos, né, Martinho Lutero, os reformadores, a reforma veio por conta disso, porque foi inserido muita coisa no culto, muitas coisas estavam inseridas. Deixaram a palavra de lado e foram inseridas muitas outras coisas no culto. É o que está acontecendo hoje novamente. O nosso culto deve ser simples, nosso culto tem que ser direto e fazer somente o que é ordenado por Deus e o que é permitido. Não podemos inserir esse tanto de outras coisas no culto. Isso não é aceitável diante de Deus. A reforma foi por conta disso. E a nossa geração, novamente, está inserindo mais coisas no meio do culto. E quais são os princípios que regem o culto em uma igreja bíblica? Já sabemos que nós não podemos inserir esse monte de coisa que foi dito, mas o que deve ser feito então no culto? Um canto congregacional. Todos cantam. É a igreja que louva a Deus. Quem está sentado não é espectador que vê uma banda tocar. Não. A igreja, ela adora a Deus. Ela canta a Deus. Como está escrito em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então a palavra habite em vós, como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Nós, na nossa igreja local, pode observar que os cantos nossos são congregacionais. Ou nós cantamos os hinos descritos na Bíblia, ou cantamos orações descritas na Bíblia, ou os nossos cantos são para exaltar a Deus. E toda a igreja canta. Não é um show, não é uma apresentação. É congregacional. A igreja louva ao Senhor. Os músicos que estão aqui auxiliam a igreja com o louvor. E a igreja que louva ao Senhor. Essa é a forma que tem que ser. Um segundo princípio, oração. A oração coletiva era fundamental para a adoração do Antigo Testamento. Como está descrito em 2 Crônicas 7,15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Então a oração é um princípio que rege um culto. Nós temos as nossas reuniões de oração toda quarta-feira, que tem sido uma grande bênção. Nós temos um momento de oração individual. E também nós temos um momento de oração coletiva. Por que nós fazemos isso? Porque é ordenado, é um princípio regulador do culto, como é descrito. E terceiro, leitura da Bíblia. Acho que é 1 Tessalonicenses 5,27 que está ali. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. Então as igrejas deveriam ler a Bíblia em alta voz durante as suas reuniões. Os nossos cultos é anunciado a pregação da palavra, a exposição da palavra. A pregação ela é expositiva. Então o pastor ele lê o versículo, todo o versículo, não é um texto isolado, e explica o que aquele versículo quer dizer. Então tem sido muito importante e gratificante
os cultos e de grande entendimento, né, para as nossas vidas. Porque em outras denominações, eles tiravam um texto, né, fora de contexto e falavam de tantas outras coisas. Lia um versículo e contava uma história. E nunca mais voltava para aquele versículo. Contava histórias de experiências, contava tantas outras coisas, né? E de fato não explicava a Bíblia, não lia a Bíblia, o que aquele versículo de fato queria dizer, como que foi descrito, para quem foi escrito essa passagem. E os nossos cultos, de fato, eles descrevem isso. Então o pastor, ele lê, né, todo o capítulo, explica o livro, e para que aquele livro foi destinado. Então é explicado totalmente o capítulo, o versículo, na sua forma original. Quarta, a pregação. 2 Timóteo 4,2 diz: pregue a palavra, esteja pronto, a tempo e fora de tempo, convença, repreenda, exorte com toda longanimidade e ensino. A pregação é fundamental para a adoração pública. O sermão é o clímax da nossa adoração. Quando ouvimos a voz viva de Deus e somos levados a entregar a Ele em congregação e serviço. Essa visão elevada de pregação foi recuperada no período da Reforma Protestante. Isso que eu acabei de anunciar. É que a pregação ela é fundamental para quê? Para nós possamos adorar, para ter uma adoração pública. É o mesmo que nós estamos ouvindo a voz de Deus quando abrimos a Bíblia e entendemos e anunciamos o que está escrito na Bíblia. E quinto, ofertas. 1 Coríntios 16, 1-3 diz: quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tinha um recolhimento de ofertas. O problema surge com a teologia da prosperidade, que ensina a barganhar com Deus, exigir a obrigatoriedade do dízimo, prometendo bênção e multiplicação de dinheiro para os fiéis. Então, as ofertas também, ele é um princípio do culto. Tanto como no Antigo como no Novo Testamento, como as passagens foram ditas acima, tinha uma coleta. O grande problema, teologia da prosperidade, né, nos nossos dias. Os falsos pastores utilizam, de fato tem as ofertas na Bíblia, tem passagens, né, descritas, mas eles utilizam desse meio para quê? Para barganhar com Deus. Você tem que ter a obrigatoriedade de trazer o dízimo. Traga o seu dízimo, que você vai receber a 30, a 60 ou a 100 por um. Você deposita que uma quantia vai multiplicar 100 vezes mais. Isso que é pregado e anunciado nos nossos dias de hoje. Esse que é o grande problema. A nossa igreja, apesar de ter uma teologia saudável, as nossas finanças não são tão saudáveis, né? Porque nós não damos ênfase, não temos pregação, nós não utilizamos um teclado e anunciamos que você tem que trazer seu dízimo, mexer com o seu emocional. Tanto é que o Danilo tem até receio de falar sobre dinheiro. E de fato nós viemos de outras denominações que nós fomos de fato feridos por isso mesmo. Nós fomos feridos. O pessoal utilizavam, né, do medo. Se você não trouxer, o devorador vai vir sobre a sua vida, vai quebrar seu carro. Se você não trouxer o seu dízimo, a sua casa vai acontecer alguma coisa. Então eles utilizavam desse meio, né, e de fato muitos de nós, muitas ovelhas foram feridas com isso, né, essa grande teologia da prosperidade. E de fato quem fica próximo principalmente é o líder, né? E se você traz o seu dízimo e você não consegue,
conquistar aquilo que você, né, almeja, é porque você não teve fé. Isso que é anunciado. E de fato eles utilizam desse meio de pregação para extorquir suas ovelhas, né? E isso é muito comum no nosso meio. E eu fico triste em anunciar que mais de 90% das igrejas, bem mais, 98% das igrejas da nossa geração utilizam desse meio de pregação, né? Essa barganha, a teologia da prosperidade, tá? Mas as ofertas, de fato, ela é importante para a igreja, para a manutenção do prédio. Nós temos tantos projetos, né, para dar andamento, né, e de fato requer a contribuição dos membros da igreja, né. E sabemos também que aqui na nossa igreja nós temos um mural, fica aqui atrás, que é descrito todas as ofertas que é arrecadada no mês e para onde foi destinado. É acesso livre para todos os membros ali, né, e todos podem ter acesso. E de fato, assim, as nossas finanças não estão saudáveis ainda, né? Por isso que é importante, né, se nós conseguimos tirar essa marca que nós temos das outras igrejas que nós viemos, né, quando o pessoal utilizava das nossas emoções para adquirir e consumir nosso dinheiro, nós devemos tirar. E de fato entender a importância, né, a importância de nós ofertarmos à igreja. Não é ofertar para o pastor, mas para a missão mesmo, né? Nós temos vários projetos aí para dar andamento, e de fato a gente precisa de que a igreja contribua, né? De bom grado e de coração também. Mas você não vai dar 100 e vai pegar 1000, não. Não, de fato a riqueza, ela, de fato, se você trabalhar, se dedicar, se você se preparar, estudar, né, é uma benção, você vai conseguir ter a sua prosperidade financeira, né, mas não é barganhando com Deus, né? Isso é a teologia da prosperidade, é uma falsa teologia. E também o sexto ordenança são os sacramentos, que são o batismo e a ceia do Senhor. E são ordenanças de Cristo e, portanto, elementos da adoração do Novo Testamento. Primeiro, a ceia do Senhor. Ora, no primeiro dia da semana, quando os discípulos se reuniam para partir o pão, está descrito lá em Atos 27. E em segundo lugar, o batismo. Quem crer e for batizado será salvo, descrito em Marcos 16. Como essa ordenança é o meio pela qual o indivíduo é visivelmente unido à igreja, certamente faz parte da adoração da igreja. Por isso, a ceia do Senhor e o batismo fazem parte do culto. Evidência de um convertido que foi chamado e ouviu esse chamado e foi regenerado no seu coração. Uma das evidências é o batismo. O batismo é um meio porque o indivíduo, ele externa que ele foi salvo. Ele está dizendo para os irmãos, para o mundo: eu fui salvo. Está mostrando externamente que ele foi salvo. Deus conhece o coração de cada um. Só Deus somente sabe que quem é de fato é salvo. Mas externamente nós podemos anunciar, através do batismo. E algumas das principais marcas de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela tem a pregação expositiva. A pregação expositiva é uma abordagem fiel e precisa para compartilhar a palavra de Deus com a congregação, lendo o contexto inteiro e não versículos isolados. É ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Como foi dito nas nossas pregações, ela é expositiva. Segundo, uma marca da igreja saudável, ela tem a teologia bíblica. É a teologia que busca apresentar as verdades como encontradas na Bíblia, no sentido real de que os profetas, os apóstolos e o próprio Cristo queria dizer, estando em harmonia com a interpretação histórica da igreja.
Essa teologia bíblica, ela é importante para não dar ênfase em fábulas. De fato, ela tem que ser aplicada e explicada conforme descrito pelos apóstolos, os profetas e o próprio Cristo. E tem que estar alinhada também com a interpretação histórica da igreja. A igreja ela não se formou há 4 anos atrás, lá na rua Mato Grosso. Não, ela veio desde os apóstolos, mais de 2000 anos. E como os nossos irmãos foram interpretando a palavra de Deus, nós também devemos seguir na mesma linhagem. 3. Uma igreja que prega o evangelho, que anuncia que todos pecaram, que estão debaixo da ira de Deus e serão condenados eternamente. Logo, o homem só poderá ser salvo pela obra perfeita e suficiente de Jesus na cruz. A centralidade do evangelho na pregação é um princípio vital para uma igreja saudável. Então, a pregação do evangelho é anunciar que todos pecaram. Como Danilo sempre comenta, não é colocar um cartaz, Jesus te salva, Jesus te ama, lá no semáforo. Isso não é pregação. A pregação, ela é como João Batista mesmo. Vocês são pecadores. Se não se arrependeram, vocês vão perecer, vocês vão para o inferno. Vocês têm que anunciar, nós devemos anunciar, de fato, que o pecado está inserido no nosso meio, nós precisamos nos arrepender. Essa é a pregação do evangelho. E 4, tem uma liderança bíblica. A igreja deve ser conduzida por uma pluralidade de homens piedosos e qualificados. Não pode ser liderada por um só homem e nem por mulheres. A nossa igreja ela é liderada por um corpo de membros. Nós temos uma liderança, homens separados, piedosos, e um corpo de diáconos qualificados, que foi a igreja, de fato, que aprovou, né? Então a igreja ela não tem dono. O Danilo, ele é o responsável por anunciar a palavra e liderar, mas ele não é dono da nossa igreja. Ele não pode amanhã chegar aqui, eu vou pintar a parede de preto, Não, nós temos um corpo, né? Um corpo de homens piedosos e qualificados para liderar a igreja. E ela não pode ser liderada por mulheres. A Bíblia ela é bem clara em relação à liderança feminina. Liderança feminina. A mulher ela tem um papel muito importante, tanto na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas a liderança ela é masculina, como é descrito na palavra de Deus. E a importância da igreja ter uma confissão de fé histórica. O que é um credo ou uma confissão de fé subscrita? É a declaração escrita do conteúdo da fé. Tudo o que cremos e a forma com que cremos, escrito em um documento. Então, nós temos a confissão de fé. E ela é documentada. Ela é um documento. Ela é escrita e é o acesso livre a todos. E algumas razões para nós termos a confissão, algumas razões para a composição de credos e confissões de fé é buscar a unidade na igreja local, nos proteger das heresias, servir como discipulado, nos unir com a história da igreja, assegurando a continuidade das próximas gerações e servindo para expressar o que a igreja local crê de forma que possa examinar a luz das Escrituras. Né? Isso já nos é anunciado várias vezes, né? Nós temos a confissão de fé. E a importância de termos uma confissão de fé, por todos esses exemplos, né? A nossa confissão de fé nos protege de heresias, ela nos dá base para ensinar, para discipular, ela é uma base que nos une com a história da igreja, e de fato, nas próximas gerações que vierem, os nossos filhos, os nossos netos, para dar continuidade, né? Servindo e expressando o que a igreja local crê, de forma às luzes das Escrituras
que nós possamos examinar. O pastor Heber Campos, no artigo A Relevância dos Credos e Confissões, nos lembra: em tempos de tanta confusão teológica, porque passa a igreja cristã, não é aconselhável professar o cristianismo sem afirmar com a clareza aquilo em que se crê. A igreja de Cristo sempre foi uma igreja confessante, porque a genuidade da nossa fé tem que ser evidenciada naquilo em que cremos e confessamos. Temos que ter a ousadia de afirmar clara e abertamente, e de preferência de forma escrita, as coisas em que cremos. Tantas são as heresias e as tentativas de assalto à fé genuína que tornam-se necessária a formulação e a confissão daquilo que cremos, para que a igreja, na sua inteireza, não venha a ficar perdida, lançada de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. O pastor Heber Campos, ele é um pastor reformado, né? E no artigo dele, que é a relevância dos credos, ele descreve isso. Nós precisamos de ter uma confissão de fé documentada, escrita. Para quê? Para que nós possamos cair naquilo que foi lido lá, em coisas inseridas no nosso culto, coisas que são atrativas ou mais santas. Não, nós temos que ter certeza que nós cremos e de uma coisa que é escrita, fácil acesso, e não é ficando somente na cabeça do líder. Olha o que nós cremos, o que o líder falar. Não podemos ser dessa forma. Nós temos que ter esse documento e nós devemos examinar esse documento de fácil acesso a todos. Qual é a vantagem para uma igreja local subscrever os credos e confissões? De acordo com o artigo de Heber Campos, um credo é uma elaboração daquilo que cremos com sua base na Escritura Sagrada. Em linhas gerais, todos os cristãos possuem credos e confissões. A diferença é que, em alguns casos, eles se encontram expressos em documentos, que podem ser examinados objetivamente à luz das Escrituras. Porém, em outros casos, não. Por exemplo, quando questionamos um pastor que não possui um credo escrito, esse documento, sobre o que ele pensa a respeito da doutrina de Deus, de Cristo, do homem, da salvação, etc., ele vai responder de acordo com o que crê à luz da sua própria interpretação. Ou seja, de acordo com o seu credo e sua confissão de fé. Ele pode responder conforme ele está sentindo naquele momento. Se você fizer uma pergunta referente ao que ele pensa, né, sobre esses exemplos, Cristo, Deus, salvação, um dia ele pode responder uma coisa, daqui a algum tempo ele pode responder outra totalmente diferente, conforme a emoção dele. Por isso a importância de termos um credo, de fato, em documento, descrito. E os motivos pelos quais a igreja deve ter uma confissão de fé histórica. Primeiro, credos e confissões servem para promover a unidade da igreja. Muitas pessoas chegam em nossas igrejas após passarem por diversos grupos e até mesmo por seitas. Elas trazem consigo uma bagagem teológica grande. Esse fato pode conduzir a congregação a uma verdadeira salada teológica. Caso não possua uma identidade confessional. Isso, ocasionalmente, pode levar uma igreja a divisões. Entretanto, quando a igreja local possui uma confissão de fé e expressa para seus novos membros, desde o início, o que crê e confessa, eles saberão os limites doutrinários que devem respeitar. Isso promove a unidade doutrinária da igreja local. O que está querendo dizer aqui? Que como nós, muitas pessoas serão agregadas no nosso meio. E cada um tem uma bagagem teológica, cada um aprendeu alguma coisa. Imagine, nós temos irmãos da congregação, temos irmãos católicos, temos irmãos das religiões afrodescendentes. E cada um entende e pensa de uma forma em relação a Deus. Porque é anunciado isso mesmo, várias formas. Aí nós estamos reunidos aqui e cada um pensa alguma coisa. Eu vou anunciar aqui, um fala, não, está errado, ou está certo. Então vira uma salada teológica. Então nós tendo esse documento, de fato nós
quem for inserido vai ser apresentado esse documento e vai ser ensinado esse documento. E a pessoa pode, não, eu não creio nisso. Tudo bem, essa igreja local, ela crê, nós temos essa confissão de fé retirada da Bíblia, tá? Não é anunciado, não é elaborado da cabeça por homens, é retirado da Bíblia, e nós cremos dessa forma. Então, nós iremos anunciar da mesma forma que está escrito na confissão de fé. Tá? Então, todos, desde dos primeiros, tanto os novos membros que forem inseridos, nós seguiremos essa confissão de fé. Essa é a grande importância de termos uma confissão de fé. Credos e confissões servem para combater erros e heresias na igreja. Ao longo da história da igreja, desde seus primórdios, o surgimento de heresia levou a igreja a desenvolver e expressar sua doutrina de forma clara e explícita. Por exemplo, a doutrina da Trindade. O entendimento sobre as duas naturezas de Cristo, entre muitas outras importantes expressões doutrinárias, que hoje representam a ortodoxia cristã, foram desenvolvidas em resposta às heresias promovidas em suas épocas. Desse modo, a formulação de credos serve para combater erros e heresias, apresentando uma afirmação de que a igreja crê sobre a interpretação da doutrina em questão. Os apóstolos anunciaram e ensinaram como que deve ser um culto, qual é a doutrina de Cristo. E foram inseridas várias heresias no nosso meio. Então, por isso que foi criado essa confissão de fé, para combater as heresias. Se desde os nossos antepassados seguisse conforme a Bíblia, nós não teríamos esse credo, nós não teríamos essa confissão de fé. Mas, durante todo esse tempo, né, a igreja foram corrompida, inseridas várias outras coisas, então, de fato, nós temos que criar, nós não, foi necessário criar, né, essa confissão de fé para poder combater essas heresias. E também serve para promover o discipulado. A confissão de fé expressa de forma sistemática as principais doutrinas apresentadas nas Escrituras. As confissões servem para mapear a doutrina bíblica para os crentes e ajudá-los a conhecer a sua base de fé. Charles Spurgeon diz, ao republicar uma edição de Confissão de Fé Batista em Londres de 1689, falou dessa importância. Este pequeno volume é uma ajuda para vocês, em controvérsia, uma confirmação na fé, e um meio de edificação na justiça. Aqui os membros mais jovens da nossa igreja terão um corpo de teologia, que servirá como uma pequena bússola e estarão prontos para dar razão e esperança a eles. Também serve para unir com a história da igreja na interpretação das Escrituras. Existe mais de 2000 anos de história na igreja. Muitas heresias foram respondidas, doutrinas foram elaboradas e desenvolvidas. A Escritura foi examinada por milênios, por diversos servos de Deus. E é mais seguro considerarmos as doutrinas fiéis que têm permanecido de pé ao longo do profundo exame das Escrituras, através dos séculos, do que ignorar essa história completamente. Ignorar a história da interpretação bíblica pode nos levar a cometer os mesmos erros do passado. Por outro lado, se um documento confessional estiver de acordo com a Bíblia, ele jamais se tornará obsoleto e assegurará uma continuidade nas próximas gerações. Então, na nossa geração, nós temos o privilégio de já termos esse documento elaborado. Durante milênios, muitas heresias foram inseridas na igreja e muitos documentos foram inseridos para combater essas heresias. E hoje, na nossa geração, nós temos a nossa mão, todas as heresias que foram implementadas durante a história e todas as confissões, todos os documentos que foram combatidos as heresias. Então, nós temos um privilégio na nossa geração. E também serve para expressar o que a igreja crê, de uma forma que possa ser examinado à luz das Escrituras. Por fim, se o credo estiver somente na mente dos pastores, isso leva uma congregação a estar mais vulnerável. Se estes morrerem ou trocarem de igreja, ele corre um risco maior de ser levado por qualquer vento de doutrina.
Além disso, se a doutrina está somente na mente do pastor, torna-se mais difícil para os membros conhecerem claramente o que se crê a respeito de diversos assuntos doutrinários. Outro sim, o pastor também pode mudar de opinião. Portanto, possuir credos e confissões escritos é mais seguro para as igrejas, para preservarem, perseverarem e expressarem a sã doutrina. É mais honesto para com os membros de uma igreja local expor clara e expressamente que se crê, de forma que esses documentos possam ser examinados à luz das Sagradas Escrituras. Conclusão. Nossas práticas de fé, interpretação da Bíblia e formato de culto são diferentes em muitos aspectos da maioria das igrejas no Brasil, porque elas vieram do movimento pentecostal e não são cristocêntricas, nem seguem a Bíblia por completo e não têm comunhão com a história da igreja. Muitas coisas que nos ensinaram errado vamos ter que abandonar e estar dispostos a aprender o certo e começar de novo. Em Gálatas 1, 6 a 8 diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Então é muito importante, irmãos, nós temos e praticarmos um culto voltado a Deus de uma forma cristocêntrica. Como foi lido nos slides aí, tantas heresias foram inseridas no nosso meio durante todo esse tempo. E nós temos o privilégio, de fato, de adorar a Deus e prestar culto a Deus de uma forma correta, conforme Deus determina. É muito atrativo, de fato mesmo, inserir coisas no nosso meio, para chamar pessoas, multidão. Mas Deus vai se agradar? E se você quer uma igreja saudável, e quer que sua família tenha um local saudável para congregar, da forma que Cristo e os apóstolos anunciaram, nós estamos aqui para defender isso, né? O nosso culto ele é mais simples do que os demais mesmo que temos na nossa geração. E mais de 90% das igrejas tem tudo aquilo que foi lido, esses atrativos aí. Uma vez eu vi um anúncio de uma igreja anunciando um culto, que era assim: venham para o culto de sábado que você vai ganhar um açaí. E é verdade, isso é verdade, gente. Se Cristo de fato não for o nosso motivo pelo qual nós saímos da nossa casa, é em vão. É em vão. Essa semana nós inventaremos uma coisa, na outra teremos que inventar outra, depois outra, e vai ser inserido muitas coisas no nosso meio. E Deus vai estar muito longe disso. Então, de fato, a nossa igreja ela é cristocêntrica, ela é um culto voltado para Deus. Os nossos louvores, eles são cristocêntricos. Você não vai ver um louvor que vai amaciar o seu ego, né? Porque é louvor. O louvor é adoração a Deus, né? E a nossa igreja não é constituída e liderada por um só homem, né? Que esse homem, nós somos, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos falhos também e pecamos. E não é saudável que seja assim, né? É constituída por um corpo de membros, onde todas as decisões tomadas, ela passa por esse corpo de membros, tá? E vocês podem ter certeza que enquanto Deus tiver misericórdia de nós praticaremos essas verdades, né? Nós possamos ter uma igreja saudável, nós possamos trazer a nossa família, né? Que nós não pregaremos heresias, tá? Então, sim, por misericórdia de Deus mesmo, por misericórdia, e é com grande amor no coração que eu falo para os irmãos que vocês deem valor na nossa igreja local, né? Que vocês de fato
aprendam, venham aprender da palavra, porque vai ser somente anunciada a palavra. E que Cristo vai ser o centro das atenções dos nossos cultos, nas nossas reuniões, né? E para a honra e glória dele. Amém?